Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor André Araújo, chegando aqui para mais uma aula do nosso canal. O assunto ligado à formação profissional, um dos pilares aí que a gente definiu para estar colocando aí para os treinadores interessados em estar de repente valorizando a sua carreira, aprendendo, tendo acesso a mais conhecimento. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixa o seu like. Segue a gente também no Facebook, no TikTok, no Instagram. A gente tem muito conteúdo diariamente. Estamos avançando com o nosso projeto e muitos treinadores já estão aproveitando todo esse material que a gente disponibiliza para você diariamente e o que é melhor, grátis, totalmente gratuito. Falar de formação profissional passa pela história do futsal. Então eu tenho batido nessa tecla aqui que é muito importante que os treinadores conheçam a história do futsal para que eles tenham uma noção clara de onde nós estamos. Então, se você não tem essa noção, e para você saber onde nós estamos, é muito importante que você saiba de onde o futsal surgiu, como se deu toda essa evolução, toda essa transformação. E eu tenho uma história muito interessante que eu vou contar para vocês aqui, que foi uma situação de aprendizagem, uma das aulas que eu fiz em uma situação de aprendizagem que acabou virando uma monografia de um curso de especialização, onde eu abordei dois assuntos muito interessantes, o futsal e a mídia. Tive uma noção muito clara da relação entre esses dois assuntos e isso foi, gente, em 2013, tá, que eu apresentei essa monografia, uma monografia apresentada na Unicamp através de um curso oferecido pelo Estado para professores da rede pública. Para quem não sabe, eu também sou um profissional da rede pública do Estado de São Paulo e realmente foi muito legal estudar isso junto com os alunos. Então eu me propus a fazer de repente um trabalho de ensinar, tá, e de mostrar o que era o futsal para esses alunos, mas no final eu acabei aprendendo muito com esses alunos e a partir de então eu tenho uma visão completamente diferente daquela que eu tinha. A gente precisa entender que o futsal ele é um esporte que ele está crescendo muito. Durante a pandemia isso ficou mais nítido, o processo de crescimento foi muito acelerado, mas que é um esporte novo em relação a outras modalidades. Para a mídia, o futsal, eu diria que a mídia está conhecendo o futsal e está sendo assim, um encontro muito legal, porque a cada ano, a cada temporada, a cada competição, a gente tem mais espectadores, a gente tem mais canais de mídia, mais, de repente, televisões aí tendo interesse e isso é muito bom. E o treinador precisa saber quais são os interesses da mídia, porque senão ele vai quebrar a cara, o seu trabalho acaba não sendo aí de repente tão difundido, tão divulgado, e hoje existe essa necessidade das pessoas não só saberem aquilo que você faz, mas as pessoas acompanharem também, as pessoas de repente terem acesso através de conteúdos midiáticos e a mídia tem toda uma estratégia aí para de repente fortalecer muito e despertar muito mais interesse do que antigamente, quando a gente não tinha todo esse apelo aí midiático. E aí cabe ao professor estar mostrando da maneira que eu vou falar aqui para vocês. A primeira coisa é que essa situação de aprendizagem ela foi teórica e surgiu de uma necessidade que eu tive, porque no momento em que eu precisava estar começando a elaborar o projeto de monografia, a quadra da escola onde eu trabalho estava passando por uma reforma, então eu não teria como desenvolver nada prático. Tá? Uma das exigências do trabalho seria que deveria ser uma aplicação com os alunos que você trabalha e aí surgiu a ideia de estar apresentando o futsal para esses alunos através de conteúdos midiáticos. Então, eu já tinha feito um trabalho com mídia, não foi apenas por isso, eu já tinha esse interesse, mas aí eu acabei aproveitando também esse fato da reforma para estar conseguindo desenvolver o trabalho, já que não seria possível desenvolver nada prático. E aí, o percurso de aprendizagem, ele tinha
se eu não me engano, 8 aulas no total. Eu vou tentar trazer mais algumas para vocês aqui. Tiveram aulas surpreendentes, mas uma dessas aulas eu mostrava um vídeo para os alunos. Entre os materiais que foram aí disponibilizados e pesquisados, eu selecionei um vídeo de um jogo, que eu vou colocar aqui, para vocês não vão ver o vídeo, mas eu vou estar seguindo esse roteiro aqui, como eu fiz com os alunos, e aí eu ia anotando as observações que os alunos faziam. Bem, nós temos uma ideia, e que não é uma ideia totalmente verdadeira, de que todo mundo conhece o futsal, de que o futsal ele é popular. Cara, o futsal ele é muito praticado, talvez um dos esportes mais praticados que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas em outros países também. Só que quando você vai tentar desenvolver um projeto com o futsal enquanto uma modalidade coletiva, uma modalidade esportiva com características próprias, com regras próprias, você esbarra na falta de conhecimento da maioria dos alunos. Eu diria que poucos alunos conhecem hoje o futsal. E aí cabe ao professor estar observando isso, porque senão você vai passar muito tempo com aqueles alunos jogando futebol de campo, ou simplesmente usando o futsal como uma estratégia de lazer, o que não está errado também. Eu acho que é válido a questão prática de você tá muito preocupado às vezes com o se movimentar, com o aluno estar de repente em movimento, tá? E através desse movimento você aproveitar para ensinar outras coisas, mas a proposta aqui é o futsal. Então a gente tem que fazer com que os alunos conheçam, com que os treinadores saibam como ensinar de repente muitas situações aí para os atletas, e essa é uma delas. Foi muito interessante, eu vou contar para vocês aqui, tá, como que foi tudo isso. Bem, o jogo que eu escolhi foi um jogo que estava bem recente na época, e da UEFA, tá, a Campeonato de Seleções da Europa em 2010, República Tcheca e Hungria, e é um vídeo de 9 minutos, é um vídeo que longo, mas para os padrões de hoje, muito longo inclusive, só que na medida que você tem contexto, que você estuda, que você vai pausando e que você percebe que os alunos estão interessados, esse vídeo acaba ficando até curto. Eu acho que poderia até ter continuado com outros vídeos, mas como foi uma situação muito bem planejada e elaborada, a gente tinha tempo para desenvolver todas as ações, e então acabou sendo um vídeo mais do que suficiente. E assim, com toda sinceridade, eu não tenho visto e não vi ainda, tá? Já se passaram 10 anos, um jogo que retrate, tá, dessa maneira, tá? Que retrate pedagogicamente o que é o futsal no período pós-FIFA. Tá? A FIFA assumiu o futsal aí no final dos anos 80, início dos anos 90, e nós estamos em 2022 e até hoje, tá? Esse jogo foi em 2010, tá? Já se passaram 12 anos, a gente não tem ainda um jogo que você possa apresentar o futsal. Olha, o futsal ele é isso, ele, de repente você está fazendo dessa maneira, você está trazendo algumas coisas tradicionais, mas as coisas mudaram, as regras mudaram, a quadra mudou, o uniforme mudou, o padrão tático do jogo mudou, as capacidades físicas do jogo, tá, mudaram também, a predominância energética do jogo hoje é completamente, o aspecto emocional do jogo é completamente diferente, e tem muita gente que não absorveu e até agora fica com coisas ligadas ao passado. Isso é muito ruim, porque dificilmente você vai conseguir ter bons resultados, e você principalmente você não vai atrair público para o seu trabalho, você não vai conseguir crescer, as pessoas vão preferir até outras modalidades do que o futsal. Eu vou estar acompanhando com vocês aqui e vou passar algumas situações, tá? Não assim, estou fazendo aqui, mas tem tudo anotado, tudo foi registrado e foi colocado, tá? Depois, quem tiver interesse, eu vou deixar esse trabalho para vocês de repente baixarem aí, tá? Vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo, e aí vocês vão poder ter não essa situação, mas todos os outros
trabalhos e metodologias que foram desenvolvidas nessa monografia. Cara, o vídeo ele já começa com uma situação que a gente não vê, de repente, no futebol de campo. E aí claro que a comparação que eles vão fazer imediatamente é com tudo que acontece no jogo de futebol de campo. Por quê? Porque o futebol de campo está todos os dias e todos os horários na televisão. A hora que você quiser assistir um jogo de futebol de campo, você liga a televisão e tem. Cara, com 15 segundos já tem uma chance para uma das equipes tá finalizando. O cara ele perde um gol, entendeu? Embaixo da trave. E isso no futsal é comum. Sai a bola, se você quiser no primeiro lance já tentar fazer o gol, a regra permite. Então, isso já foi algo surpreendente que os alunos observaram nesse trabalho. E aí eu, claro, já anotei e falei, olha só que coisa interessante, com 15 segundos, e foi com 15 segundos, mas poderia ter sido com até menos. E aí dentro dessa questão do tempo, os alunos, o que eles observaram também que foi registrado e foi algo interessante, o tempo de jogo. O tempo de jogo ele é decrescente. Então eu não tinha essa noção de que os alunos eles não... se você perguntar sobre o tempo de jogo, ninguém vai saber na escola. Tá? A gente não tem nas quadras públicas aí um placar eletrônico que você possa, de repente, colocar lá a todo momento. Então, realmente foi uma situação que me chamou a atenção. Logo em seguida, teve outra situação que foi uma finalização de bico, tá? Um chute de bico, que é um fundamento muito utilizado no futsal. Não sei se chega a ser um fundamento, a gente vai criar uma polêmica aqui, porque muitos treinadores e muitos estudiosos entendem a finalização de bico como um recurso, muitos entendem como um fundamento, e até um fundamento que deve ser treinado e melhorado, mas a verdade é que isso não é comum nos jogos de futebol de campo. Raramente você, tanto é que quando alguém faz um gol de bico, chama atenção, logo as pessoas ligam ao futsal e realmente é uma situação que de repente perdeu um pouco de força essa situação desde que a FIFA assumiu, porque a bola ficou maior, então se tornou um lance mais difícil. Então com a bola pequena, mais pesada, realmente muitos atletas, principalmente os pequenos, aí só conseguiam chutar se fosse de bico, e essa é uma situação que ficou muito caracterizada nesse lance. Eu registrei. Tem outra situação muito interessante também, que é no primeiro tempo já você ter situações de rally também. Os alunos eles foram muito felizes nas observações, porque você tem rally no basquete, tem rally no vôlei, no futebol você não tem. Muito difícil, muito difícil. No tênis, tá? Você tem muitos rallies no vôlei de praia, mas no futebol é raro a gente ver lances que vocês... pode ser que tenha um jogo que você tenha um ataque, depois um contra-ataque, aí o contra-ataque do contra-ataque. Isso aí já é algo inédito, de repente, naquele jogo. Não vai acontecer duas vezes. E no futsal, não, a todo momento... Tá? E quando eu falo que a predominância energética do jogo mudou, é também em função disso. Você tem um jogo hoje de alta intensidade, que os atletas, levando isso para o treino, a gente costuma dizer que o atleta ele tem que executar muitas ações. Então ele dá um passe, ele faz uma movimentação, ele faz um desarme, ele tenta um drible, ele faz uma infiltração sem a bola. Somente depois de muitas ações é que ele vai parar e descansar. Tá? E imediatamente ele já tem que voltar a executar as ações do jogo. Ou ele é substituído. Tá? A regra do jogo também permite isso. Aqui uma situação muito interessante, que assim,
nem terminou o primeiro tempo, tá 3-0 para uma das equipes. Então isso é outra coisa rara de se ver. Pô, a gente vai hoje 3-0, talvez no final do jogo, no futebol de campo. Então os atletas, eles de repente, até, muitos deles até guardam energia para o segundo tempo. Outro gol de bico, E aqui, no momento que sai esse gol, tem o replay, é um vídeo muito didático mesmo. Um aluno, ele simplesmente fez uma observação em relação ao goleiro, tá? Que um dos goleiros jogava de luva e o outro goleiro não. E aí outro aluno acabou fazendo essa observação. E a luva, o goleiro que usava a luva não tinha a ponta dos dedos. Então, muito diferente do que é no futebol de campo. E aí você já entra em outra questão, que é a questão dos equipamentos de futsal, que pouca gente também conhece. Uso obrigatório de caneleira no futebol de campo também é. O que acontece é que a gente tem um futebol de campo muito difundido de uma maneira amadora. E aí, na hora que você vai para o amador, não tem nada de oficial, as regras são completamente diferentes, não deveriam ser, tá? Porque é amador, mas o esporte é o mesmo. O que diferencia o amador do profissional é em relação à remuneração propriamente dita dos atletas que jogam por prazer e porque gostam e têm outras obrigações e não treinam, mas as regras deveriam ser seguidas. A gente cansa de ver aí campeonatos amadores que colocam regras que de repente não ajudam em nada, e não é porque é amador que não é para ser educativo, tá? O esporte amador, ele também tem uma pegada muito forte e infelizmente a gente acaba aí sendo muito atrapalhado. Então, se você é treinador de futsal, analise bem quando você vai para um evento amador, porque isso pode atrapalhar e atrapalhar muito o seu trabalho. E essa situação dos equipamentos é uma delas. Então, e aí para os goleiros, olha só, para os goleiros, goleiro de futsal, ele tem que usar proteção. Não dá para você, as quedas são constantes. Você tem o piso que não é a grama, ele vai estar muitas vezes no cimento, um piso hostil, que de repente, se você não usar proteção, e muitos goleiros sem proteção acabam aí ou se machucando, ou de repente não conseguindo executar as defesas, ou de repente até mesmo criando instintivamente uma situação de proteção para que você não acabe aí se lesionando, e aí ele acaba permitindo que a bola passe e que ele não faça a defesa. Então os equipamentos de segurança e a luva, tá? Essa luva em 2010 a gente já tinha de repente luvas aí para goleiro. Hoje a gente tem até luvas que são bem parecidas com a luva dos goleiros de campo, mas que diferenciam no material, entendeu? Da palma. É um material que próprio aí para ter aderência à bola de futsal e não à bola de futebol de campo. E os goleiros, os raízes aí que acabam aí não optando pelas luvas, jogam sem luvas, e você vai ver goleiro aí que tem muitos paradrapo, que coloca aí às vezes muita munhequeira, e enfim, mas eles não usam as luvas porque de repente a aderência que os dedos possuem em relação ao material da bola é muito melhor do que qualquer luva. Cara, e aí seguindo, a gente tem situações de no momento que uma equipe faz 3-0, uma das equipes substitui o goleiro pelo goleiro linha. E, cara, na hora que você fala goleiro linha, realmente, se você no alto nível já tem confusão, já é difícil para os caras entenderem, imagine para as crianças, tá? Jovens ali, adolescentes de 13, 14 anos. Cara, foi uma loucura. Então, assim, isso foi muito legal, porque realmente as crianças são bem ingênuas em relação a algumas coisas, e virou, tipo assim, foi uma emoção ver um cara entrar com um uniforme diferente,
tá? O cara, pô, mas esse cara não tava na linha, o que que ele tá fazendo aí? Onde tá o goleiro? Pô, o goleiro tava lá no meio, só que não deu certo, eles perderam a bola e já tava 3-0, foi para 4-0. E aí na hora que você futebol de campo, na hora que você tem um placar de 4-0 no primeiro tempo, acabou o jogo. Pô, assim, é muito raro, talvez eu vou lembrar aqui, porque tem muitos vídeos na internet também, e é um jogo histórico, o Vasco conseguiu virar um 3-0. Não me lembro de outro jogo, na final da Mercosul foi campeão, o Romário acabou com o jogo, mas estava 3-0. Eles foram pro vestiário perdendo de 3-0 e viraram o jogo, ganharam de 4-3. Teve um jogador expulso ainda, o Júnior Baiano, se eu não me engano, foi expulso. E com um a menos eles conseguiram virar algo que praticamente é impossível. No futsal, cara, e os alunos não têm essa noção. Então na hora que fez 4-0 ali, foi assim, pô, agora já acabou. E assim, ainda tinha no primeiro tempo ainda, é, faltavam 15 minutos para terminar o jogo. O placar ainda estava 4-0. E aí acontece algo que realmente foi isso que de repente mostrou que é o futsal. A equipe que estava perdendo acaba virando o jogo para 5-4. Então isso foi algo realmente surpreendente. Os alunos eles não tinham essa noção que o futsal é um jogo muito rápido, que você tem muitas oportunidades. É um jogo de estratégia, então muitas vezes a equipe com uma estratégia errada acabou levando os gols e você consegue com muito treino, com muito trabalho ter condições às vezes de mudar a estratégia. Às vezes não, às vezes aquilo que você está sofrendo ali você não tem condição naquele momento, você precisa treinar, mas muitas vezes a equipe, e nesse caso existiam situações aí para que a equipe conseguisse reverter isso, foi possível sim que a equipe virasse o jogo. E aí aparece a situação de novo do goleiro. Mais uma vez, um dos gols em relação à virada foi feito pelo goleiro. O goleiro entra dentro da área na cara do outro goleiro em uma situação que a bola está rolando. E isso mais uma vez surpreendeu todo mundo que estava assistindo. E a equipe vai fazendo 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. E quando tem a virada, então, tinha gente que não acreditava. Falou assim, pô, não acredito que os caras conseguiram virar o jogo faltando 15 minutos. Só que 15 minutos no futsal é uma eternidade. O futsal tem. E aí entra a questão de outras modalidades, tá? Que os alunos também observaram. Então, situações, por exemplo, a gente tinha alunos ali que conheciam de basquete, que já tinham feito handball, o futsal. E aí a história do futsal, quando você vai buscar, você tem esses esportes na origem ali. O professor que criou o futsal, ele até então, o futsal ele era jogado de uma maneira muito parecida com o futebol de campo e ele foi, de repente, moldando e foi buscar as regras do basquete, do futebol de campo. Existem muitos pesquisadores, muitos historiadores que relatam situações do hóquei e do polo aquático também. Então, olha só que situação interessante. Não existem muitas informações sobre quais as regras, como que ele utilizou essas regras no futsal, mas a gente consegue, a partir do momento que você consegue analisar aí um pouquinho desses esportes, você encontra situações muito nítidas hoje e os alunos eles repararam nisso. Então, você que é treinador de futsal precisa sim estar atento, tá? Não, eu não diria que é muito difícil hoje a gente acompanhar jogos de polo aquático, por exemplo. A gente vai ver polo aquático quando chega em Jogos Olímpicos. Ou se você de repente tem na sua cidade, aí você pode acompanhar um treino, pode conversar com o treinador. Mas a gente tem muito basquete, a gente tem muito voleibol, a gente tem muito futebol de campo mesmo. Você pode tá vendo algumas situações que se enquadram ali no seu trabalho com o futsal. O hóquei também, o hóquei ele é um esporte que é muito popular em países aí, tá, da Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, e a gente tem muito hóquei na televisão também. E hoje,
não é só a televisão, você tem aí, principalmente eu diria que no YouTube, aí você pode se aprofundar muito nessas modalidades e tá colocando no seu trabalho, porque você vai se diferenciar, você já vai partir para algo que muita gente não faz. E não faz por quê, gente? Porque dá trabalho, você tem que ter tempo, você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que analisar, você tem que anotar. É fazer o que eu fiz nesse trabalho. Eu fui para campo, entendeu? Foi uma pesquisa, apesar do trabalho com os alunos ser teórico, mas eu diria que foi uma pesquisa de campo, porque eu tive que olhar muitos vídeos, tive que selecionar as questões que eu iria abordar, eu tive que depois, com todo esse material coletado, eu tive que organizar o texto, é um texto científico, você tem que ter embasamento teórico, tive que procurar outros autores, e tudo isso leva tempo, dá trabalho, mas esse vídeo é uma prova disso, eu estou colhendo os frutos, porque realmente na hora que você transforma isso em metodologia de ensino, a aprendizagem fica muito melhor, fica muito mais prazeroso também, é muito mais legal você ver que os alunos se interessam. Em cima desse trabalho eu criei situações de aprendizagem depois que, pô, eu preciso criar uma aula, um treino que eu apresento os equipamentos para os alunos. Então eu tenho um índice de alunos que usam os equipamentos alto. Cara, é muito chato quando o menino aparece de tênis society. Porque ele, tudo bem que muitas vezes é porque ele não tem outro, é uma condição ali socioeconômica, mas muitas vezes a questão não é essa, a questão é a falta de conhecimento. Pô, o cara comprou e ele não sabia, e a obrigação sua de repente está falando para ele o que é o equipamento do futsal. Se você é treinador de futsal, você tem que mostrar qual o equipamento correto. Para os goleiros também, os goleiros, eu acho que é uma questão de segurança, de necessidade. Enquanto você está ali num projeto social, numa iniciação esportiva, isso até que de repente não faz tanta diferença, porque muitas vezes a abordagem em relação às atividades não é o treinamento, não é a preparação específica, e sim a atividade física, questões de saúde. Então, muitas vezes nas categorias menores a gente nem tem uma noção ainda de quem vai ser goleiro ou de quem vai de repente jogar e se destacar em determinadas posições, mas na hora que você vai para competições, para equipes de categorias de base e principalmente nas categorias maiores, isso é imprescindível, porque senão você vai ter muitos problemas no futuro, nos jogos, e você vai acabar colocando em risco aí muitos resultados que poderiam ser positivos, você acaba aí sendo muito atrapalhado por essas questões. E aí, à medida que a gente vai chegando no final, vão acontecendo coisas assim surpreendentes. Então, por exemplo, as trocas, tá? Eles perceberam isso, que as substituições, pô, o cara entra e sai, o jogo não para, é, vai ficando, o cronômetro começa a faltar pouco tempo, tá? Então, para você ter uma ideia, o jogo terminou 6-5, faltando 2 minutos, estava 4-4. 4-4, quer dizer, a equipe faltava 15, em 13 minutos eles conseguiram empatar o jogo. E aí no final é que os alunos começam a perceber o que é o futsal. Tá? E o final desse jogo ele retrata muito uma situação que a gente precisa ter um olhar, de repente, pedagógico, um olhar de treino também, porque as emoções no futsal elas mudam muito. Então você está ganhando, por exemplo, quando estava 4-0, é muito fácil você ter um controle emocional. 4-1, 4-2, pô, mas de repente começa o 4-3. Será que os caras vão se controlar ali? 4-4, você tomar a virada. Então, assim, é muito importante que você passe isso para o atleta. Pô, a gente está ganhando de 4-0. Se os caras virarem, é o futsal, não é uma tragédia você ter uma virada, você sofrer uma derrota. No basquete a gente tem muitas lições disso, os caras decidem o jogo leve, e no futsal é algo, de repente, cultural mesmo, você ter jogos, principalmente os jogos equilibrados aí, você vai levar esse jogo pro final. E quando eu falo final, é assim, faltando 5 segundos, faltando 1 segundo, 1 segundo. Então é muito importante que você passe isso para o atleta. Acredita, pô, a gente tem jogos aí que você consegue 2 gols em 10 segundos.
Tá? Então, realmente o futsal é um jogo para que você tenha aí. E isso traz o quê? Pô, vai trazer resiliência, vai trazer força de vontade, vai trazer aquela questão de, pô, você tem que lutar até o final. Pô, lutar até o final no futsal é ao pé da letra mesmo, enquanto o jogo não acabar. Existem outras situações também, mesmo com você, mesmo muitas vezes você não sabendo que você não vai conseguir alcançar aquele resultado naquele tempo, mas eu sou completamente a favor de que tem que ter jogo até o final. Até o final, não tem esse. Eu vou postar um vídeo esses dias, aconteceu o Campeonato Sub-17 de basquete. Cara, confusão, porque os caras simplesmente decidem, tá? Não é todo mundo que decide, porque esse jogo saiu confusão justamente por isso. O cara com a posse de bola não quis jogar mais, faltando 10, 15 segundos. E aí isso no futsal, não sei por que fazem isso, mas existem outras situações em jogo ali. Você tem, por exemplo, saldo de gols, você tem artilharia, você tem os goleiros que podem estar fazendo defesas. É, e aí o jogo tem que ir até o final. Tem que ir até o final. Quem termina o jogo é o cronometrista, tá, com o apito do árbitro. Na hora que não tiver mais tempo, o jogo termina. E aí é muito, eu diria que até uma falta de respeito com o público, porque o público, gente, o público hoje que assiste futsal, ele tá em casa, ele tá nas redes sociais, às vezes o cara tá no trabalho e ele tá, aproveita ali para acessar o YouTube, o TikTok, as suas redes sociais, e ele acaba podendo assistir. Ele está fazendo alguma coisa, mas ele está acompanhando o jogo. Então você precisa respeitar esse torcedor. Existe uma briga por audiência. O futsal, acho que ele começa a entrar nessa briga. Hoje a gente tem futsal, por exemplo, às terças-feiras. Olha que legal, a gente tem futsal na televisão. Estou falando em relação a jogos do Brasil. Você pode ver jogos terça, sábado, domingo, ao vivo. Jogos ao vivo, transmitidos ao vivo. Os jogos gravados você tem aí a hora que você quiser. Existe um pay-per-view na Liga Nacional. Cara, então imagine você assinou aquele produto, você comprou, você quer ver jogo até o fim. Tem cara que entra lá para assistir hoje, ele não torce para ninguém. Não é torcedor de ninguém, assim como tem no futebol de campo. Eu não torço para ninguém, entro lá para assistir o jogo. Eu quero ver o espetáculo. Tá? Isso ficou muito claro nessa situação de aprendizagem. O espetáculo. Então, o treinador de futsal ele tem que ter um entendimento do que as pessoas procuram. Tá? Muitas vezes você vai. Olha só, quando a gente trata dessa questão da mídia, você pode sair mais valorizado às vezes. Independente do resultado, você pode até perder o jogo e sair mais valorizado do que aquela equipe que venceu. Se você estiver atento a isso, de repente você perdeu, mas você perdeu com um jogo ofensivo, você perdeu usando o goleiro linha, mas assim, o jogo ficou emocionante, então você poderia simplesmente perder o jogo e ficar torcendo ali para o adversário não marcar mais gols, seria um jogo feio, tá? Não estou criticando quem faz isso, sim, eu entendo que muitas vezes o futsal ele precisa sim valorizar o resultado, valorizar as conquistas, mas é muito mais interessante quando você tem as conquistas e você consegue agregar conquistas com interesse do público, com um jogo bonito, com um espetáculo, porque são essas pessoas que vão fazer com que o futsal tenha um crescimento e eu tenho dito que assim o crescimento do futsal ele tem sido exponencial. A cada dia a gente tem indícios de que o futsal hoje, não só no Brasil, mas em outros países, cara, se você pegar as ligas, por exemplo, que tem mais audiência no mundo, são ligas completamente desconhecidas, Tailândia, Indonésia, e na Europa hoje a gente tem países que até então o mapa do futsal na Europa ele é completamente diferente do mapa do futebol de campo. A gente tem potências como a Espanha e Itália e Portugal, que de repente nem sei se é uma potência, Portugal tá se destacando muito, mas em termos de conquistas fica muito abaixo aí de Itália, Alemanha, França. E a gente vê hoje a França, de repente, colocando uma equipe na fase final do Europeu Sub-19.
A gente vê países como Cazaquistão, como Ucrânia, que são aí de repente coadjuvantes no futebol de campo, mas no futsal são destaques. A Alemanha também brigando aí por um espaço, iniciando uma liga. Países como a Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos também de repente se preocupando com a implantação de ligas profissionais. Cara, isso para a modalidade, o futsal feminino também saindo aí de repente dos limites aí do Brasil e indo para outros países. Então, assim, é muito legal que a gente tenha esse interesse do público, esse desenvolvimento total, e isso passa, sim, pela mídia. Então, acho que esse trabalho foi muito válido. Existiram outras situações. Quem quiser depois no trabalho pode acompanhar, tá tudo detalhado. Eu consegui, de repente, colocar no papel que as crianças, o que os alunos fizeram, e o mais legal foi que depois eu tive a iniciativa de levar isso para a quadra de uma maneira diferente e começo então a abordar o futsal de uma visão que a mídia tem, tá? Percebendo que o meu trabalho ele só vai em frente a partir do momento que o futsal tiver um crescimento, e o crescimento do futsal passa pela exposição midiática. Esse trabalho valeu muito a pena, eu tenho muito orgulho de ter feito isso e mais orgulho ainda de poder trazer para vocês e compartilhar tudo isso. Galera, é isso aí. Baixem o trabalho, deixem os comentários. Quem quiser também discutir qualquer coisa sobre o futsal é só deixar aí e entrar em contato. Valeu, até mais, obrigado pela participação na aula.